Mar Santos, é um prazer estar falando com você. Eu vou brevemente fazer aqui uma avaliação do que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, no ESC, em Barcelona, 2017, ESC, European Society of Cardiology. Então, vários estudos foram apresentados, foi um dos melhores congressos dos últimos anos, pela qualidade do material que foi apresentado e pela relevância, pelo aspecto inovador de vários desses trabalhos. O primeiro desses trabalhos chama-se CANTOS, né? O estudo CANTOS era um estudo com a canakinumab. Canakinumab é um remédio biológico, um inibidor monoclonal da interleucina 1-beta. E ele então age como um anti-inflamatório, impede a formação da proteína C reativa, a interleucina 6, e isso havia então um enredo todo anterior de que talvez a doença inflamatória, né, ela pudesse ser combatida e com isso diminuir o risco cardiovascular. Então, já existiam alguns estudos anteriores, como, por exemplo, o estudo Júpiter, havia mostrado anteriormente que pacientes com proteína C reativa aumentada, acima de 2 mg por litro, com níveis de colesterol normal, tratados com rosuvastatina, tinham um desfecho clínico melhor. Assim, também já havia mostrado com a colchicina, um remédio para gota, né? Um anti-inflamatório. E o resultado desse estudo com a canakinumab foi positivo, realmente demonstrou que o uso deste anti-inflamatório, esse remédio biológico, ele diminui eventos cardiovasculares. Então foi muito bom, porque ele confirma a teoria inflamatória da doença cardiovascular, que já se sabia na verdade, uma vez que você tem o colesterol, esse colesterol ele é fagocitado, não é? Pelos macrófagos, depois monócitos, oxidado, e isso tudo é um processo imunológico, portanto inflamatório, né? Inflamação é a tentativa do corpo de restabelecer seu estado original às custas de migração de células imunológicas. Então, tudo aquilo que já se sabia, Dr. Paul Ridker, Dr. Peter Lieb, lá na Universidade de Harvard, conseguiram demonstrar de forma brilhante, abrindo uma perspectiva para novas drogas, ou tentar viabilizar o canakinumab no mundo real. Acho pouco provável isso, uma vez que o remédio no Brasil custa R$53 mil, né, cada ampola, e o que não é, obviamente, custo efetivo. O estudo ele avaliava pacientes em prevenção secundária que tinham proteína C reativa aumentada, e a gente sabe que esse grupo apresenta um risco residual elevado. Ele conseguiu diminuir o risco residual, só que como complicação, os pacientes que usavam canakinumab tiveram mais sepsemia, tiveram mais quadros sépticos do que o grupo controle. Então, o que aprendemos sobre esse estudo, o estudo CANTOS, é que a teoria inflamatória ela se sustenta, sim, é verdade. Temos que ir em busca de novos remédios ou viabilizar economicamente este, né? Para um grupo, claro, selecionado e específico de pacientes. Outro estudo importante, apresentado também no ESC, foi o Review HPS-3. O Review HPS-3 era um estudo que ele tinha como objetivo testar uma droga chamada anacetrapib, e essa droga, na dose de 100 mg ao dia, essa droga é um inibidor CTP que age aumentando o HDL, ele impede a transformação do HDL em LDL. Então ele aumenta o HDL, que é o colesterol High Density Lipoprotein, colesterol bom, e diminui o LDL. Então era um regime de prevenção secundária para ver se diminuía o risco residual também. A ideia central era minimizar o risco residual.
E o estudo logrou êxito, mostrou sim resultado positivo. Ele reduziu também 40% do LDL e surge como uma opção interessante. O que se sabia até esse estudo era que formas artificiais com remédios de aumentar o HDL não tinham promovido benefício algum. Então foi assim com a niacina, foi o ácido nicotínico, né? Foi assim com a torcetrapib, dalcetrapib e evacetrapib. Então imaginávamos que também seria um fracasso a anacetrapib, mas não, teve resultado positivo. E surge como uma grande perspectiva para pacientes intolerantes às estatinas, que são num total de 5%, que tem casos mais graves, né, o SANS, até 28%, que é o mundo real, mais ou menos, dos intolerantes, né, que tem dor muscular, enfim, tem intolerância às estatinas, que são drogas comprovado benefício de redução de eventos vasculares, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária, claro que com mais intensidade na prevenção secundária. Então, o Review HPS mostrou uma perspectiva nova à anacetrapib. Com relação à fibrilação atrial, foram apresentados vários estudos, né? Com muita qualidade entre eles, né? O Review AF era um estudo que tinha como finalidade ver se nós estávamos subdiagnosticando pacientes com fibrilação atrial. Então, para tanto, foi implantado um dispositivo que ele ficou por 18 meses debaixo da musculatura do paciente e da Medtronic, e ele avaliava se o indivíduo apresentava ou não alterações do ritmo. Mais ou menos 30% dos pacientes, ao longo de 18 meses, pacientes com alto risco para fibrilação atrial, apresentaram ao menos um episódio de fibrilação atrial paroxística, confirmando então o que nós já imaginávamos, que nós estamos subdiagnosticando a fibrilação atrial e deixando muitos pacientes vulneráveis à grande complicação, que é o AVC isquêmico, né? E esse AVC isquêmico da fibrilação atrial, ele acomete geralmente a artéria cerebral média e o dano é bastante grande. Outro estudo apresentado foi o CASTLE-AF. CASTLE-AF era um estudo com o objetivo de avaliar se os pacientes que tinham insuficiência cardíaca e fibrilação atrial poderiam se beneficiar da terapia invasiva com ablação por catéter, por radiofrequência. E esses pacientes tinham fração de ejeção baixa e o estudo demonstrou que sim, que os pacientes submetidos à ablação, neste cenário de insuficiência cardíaca, tinham menos internações hospitalares e menos mortalidade, abrindo uma perspectiva diferente para este grupo de pacientes, em relação ao tratamento standard, né? Então, o CASTLE-AF, né, de Atrial Fibrillation, ele abre um novo leque de oportunidades para esse grupo de pacientes, que é bastante razoável, uma vez que a contribuição dos átrios no enchimento ventricular de em torno de 30%, então num paciente com insuficiência cardíaca isso vai fazer diferença na qualidade de vida desse indivíduo. O AFFIRM-AF também foi um estudo muito interessante, foi publicado no Lancet e apresentado, né, pelo pessoal da Duke University, grupo do Dr. Renato Lopes. Era um estudo que avaliava ao longo de 12 meses a aderência em relação ao tratamento com anticoagulantes. Medidas de intervenção social, por exemplo, ligações telefônicas, materiais informativos, enfim, uma melhor presença no que tange informações aos pacientes poderia lograr êxito no que tange a maior aderência aos pacientes, o que é determinante para o sucesso terapêutico, não é? E o que mostrou o resultado é que sim, que pacientes mais bem informados, a linha de base era 61%,
chegou a 80% de aderência, de adesão, de compliance, no intervalo de 1 ano, em relação ao grupo controle, que não houve diferença nem praticamente, né? 61 para 63. Então houve 9 a 10% de diferença, o que é algo importante, né? Pacientes mais bem informados vão aderir mais e, portanto, vão ter menos AVCs. Essa aqui é a lógica. Outro estudo, o CAP-TAF, foi um estudo também nessa linha da fibrilação atrial, o assunto era esse. Ele tinha como objetivo avaliar se os pacientes submetidos à ablação, eles tinham melhor qualidade de vida do que aqueles submetidos ao tratamento convencional. E o resultado foi que sim, os pacientes, após responderem questionários, tinham melhor qualidade de vida. Assim foi avaliado esse resultado. O que se sabia até então é que, no que tange à mortalidade, não há diferença entre o controle do ritmo e controle da frequência cardíaca, né? Então, a reversão para o ritmo sinusal, a princípio, as várias meta-análises nunca mostraram o benefício da reversão mais agressiva para o ritmo sinusal, apesar de ser bastante lógico, exceto esse estudo CASTLE-AF, como eu falei para os senhores agora. Outro estudo também apresentado e bastante interessante foi o COMPASS. COMPASS é um estudo com a rivaroxabana na síndrome coronariana aguda. Então, foram testados 3 braços para esse remédio que era liberado para fibrilação atrial e para trombose venosa profunda, né? Um anticoagulante. Então, queríamos saber se havia vantagem do uso da rivaroxabana em relação à aspirina. E foi comparado, então, 3 grupos. Rivaroxabana, 5 mg, 2 tomadas ao dia. Rivaroxabana, 2,5 mg, 2 tomadas ao dia, mais aspirina 100 mg. E outro grupo, só aspirina 100 mg. Como resultado, o grupo que teve menos novos eventos coronarianos foi o grupo aspirina mais rivaroxabana 2,5 mg 2 vezes por dia. Contudo, houve mais sangramento nesse grupo. Fica a pergunta, será que rivaroxabana mais aspirina é superior ao que já temos hoje, clopidogrel mais aspirina, ou os antiplaquetários ticagrelor mais aspirina, ou prasugrel mais aspirina, enfim, é uma questão que novos estudos no futuro vão poder responder a esta demanda. Outro estudo também apresentado recebeu o nome de DIVA, né? É um estudo que avaliou se nas pontes de safena, ou que tinham lesões importantes, o implante de stent farmacológico era melhor ou pior do que o stent convencional. Não houve diferença no resultado do estudo. Tanto o stent convencional quanto o stent farmacológico tiveram resultado análogo. Não há vantagem, então, do stent farmacológico. Outro estudo também, o EMPATHY. EMPATHY avaliou 5.000 japoneses, né? Claro, estudo feito no Japão, que eram pacientes com retinopatia diabética e avaliou-se se uma meta de colesterol mais agressiva, 70 de LDL, versus um pouco mais leniente, 100 a 120, haveria vantagem para reduzir mais colesterol, eles iriam ter menos eventos. E não foi o que foi encontrado, não houve diferença entre os grupos. Então, ao contrário do que ocorre nos estudos feitos no Ocidente, em pacientes japoneses, o que é importante para nós que vivemos aqui em São Paulo, onde a colônia japonesa é grande, e os japoneses, 50% deles são intolerantes às estatinas, tanto que a gente usa muitas vezes a pitavastatina nesse grupo, que dá um pouco menos de dor muscular. Ele não se mostrou vantajoso nesse grupo de diabéticos orientais, né, japoneses. Não havia esta vantagem de ser mais agressivo no tratamento. Outro estudo, o SPIRAL. SPIRAL é um estudo que avaliou a denervação simpática renal. Denervação simpática renal
é uma técnica que você tenta, utilizando catéteres com radiação, por radiação, por radiofrequência, né? Você denervar, desligar os nervos simpáticos que vão para os rins. E dessa forma você faz a queda da pressão arterial. Até hoje nunca tinha tido resultados muito positivos, muito animadores, mas a indústria de catéteres continuou tentando novos catéteres, novas formas de enervação, de tal sorte que esse estudo tinha como finalidade o Sproul, ver se conseguia uma redução da pressão arterial sustentável. Mostrou sim redução da pressão arterial, mas em nível muito baixo, não havendo grande vantagem nesta nova terapêutica. Essa é a primeira parte dos highlights, né? Espero que você tenha gostado.